Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class e hoje, na Cromatina Class de número 116, nós vamos falar sobre nutrição de precisão, menopausa e doenças cardiovasculares. Isso para responder uma perguntinha que eu recebi durante a semana. E claro, se você gosta do conteúdo que eu posto aqui, não deixe de compartilhar e não deixe também de comentar o que você achou aí dessa Cromatina Class ao final da aula. E também não deixe de se inscrever. Se você se inscrever, você recebe a notificação de forma muito mais rápida e não perde nenhum conteúdo. Muito bom! Hoje nós vamos falar sobre um artigo bem interessante, publicado recentemente, e eu já vou aqui compartilhar com vocês. Ele foi publicado naquela antiga revista da Sociedade Internacional de Nutrigenética e Nutrigenômica. Eles tinham outro nome, mas agora a revista se chama Lifestyle Genomics. Então, foi um artigo publicado em julho de 2024, falando um pouquinho sobre a nutrição de precisão, como fazer o manejo da nutrição de precisão no risco cardiovascular durante a menopausa. E eu quero responder uma pergunta que eu recebi durante a semana a respeito de como avaliar um paciente que pode ter benefícios no uso, por exemplo, de um teste de nutrigenética. E é algo que é muito importante, mas que com a demanda que nós temos atualmente de muitas ciências ômicas na prática clínica, como a metabolômica, a própria genômica, a análise do microbioma, então são algumas ciências ômicas que com certeza vieram para agregar, mas que podem trazer um pouquinho ali de conflito na hora do profissional tomar uma decisão. Então eu quis trazer esse artigo exatamente para responder o que a pessoa me perguntou. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, um caso como esse de menopausa, a gente sabe que todas as mulheres, se não estão, vão passar por esse estágio, por esse processo, por essa etapa. E algo que é importante que o artigo ele traz de cara, não somente as modificações hormonais que também cursam com alterações cardiovasculares, mas as mulheres na pós-menopausa parecem também apresentar um padrão alimentar diferenciado. Então, isso pode ser refletido na composição corporal dessas mulheres. Como é um estado fisiológico, então a aplicação de um teste de nutrigenética pode ser muito bem-vindo. Quando, Tati, quando a mulher ela já tem todos os sinais e sintomas, se de repente ela te procurou nesse período, não deixe de aplicar. Mas se você conseguir falar com esse paciente, com essa paciente, de fazer essa aplicação anteriormente a esse período, maravilhoso também. Porque a gente sabe que fisiologicamente existe um risco cardiovascular importante e que muitos estudos já observaram, por exemplo, o efeito da dieta DASH ou da dieta do Mediterrâneo, que são assim, dois padrões de dieta muito estudados. Mas será que eles conseguem, de fato, ser aplicados quando a gente pensa nessa fase de transição da mulher, e quanto maior é a adesão, melhor também vai ser os resultados que essa mulher pode esperar? Algo bem interessante é que realmente, durante esse processo de transição, existe um aspecto muito comum nas mulheres, não somente dessa alteração hormonal, mas também por causa dessa alteração hormonal, a gente tem uma perda dessa proteção cardiovascular. Então, aumenta-se muito o perfil patofisiológico cardiovascular. E aí, se eu tenho, por exemplo, um escopo daquilo que a mulher apresenta de genes, de polimorfismos que possam incrementar esse risco, como, por exemplo, o MTHFR, ou um gene associado ao receptor de LDL, que vai aumentar a chance de uma dislipidemia, ou até mesmo uma ApoE, que além da chance de dislipidemia, lá no futuro também pode aumentar a chance de Alzheimer, por exemplo, não quer dizer que vai acontecer, mas quer dizer que eu tenho que ficar um pouquinho mais atenta. Quando eu falei da MTHFR, muito comum, principalmente porque a gente tem riscos de eventos trombóticos, riscos para tromboembolismo, é possível avaliar fator 5 de Leiden, é possível avaliar protrombina, fibrinogênio, são genes importantes que estão associados com a capacidade vascular de qualquer pessoa, mas pensando aqui na mulher, nessa fase de transição ou ainda quando ela já está na menopausa, isso é muito importante. E aí a gente tem alteração de sintomas, como o próprio artigo diz, depois eu vou deixar esse artigo também aqui,
na descrição do vídeo, como esse próprio artigo diz, além dessas alterações de sintomas, a gente também tem sintomas geniturinários também alterados. Isso quer dizer também que fisiologicamente ocorrem outras alterações que muitas vezes não se refletem somente no aumento ali da sensação de fogacho ou no acúmulo de gordura corporal, ou ainda em transições emocionais, não somente esses efeitos, mas a gente tem muitos outros efeitos cardiometabólicos envolvidos. E aí, olha que lindo, gente, amei esse gráfico. Quem me conhece sabe que eu amo um gráfico, né, uma figura. E aí ele comenta, os autores comentam um pouquinho sobre essa fase de transição, que é uma fase fisiológica, mas o que pode acontecer além do risco cardiovascular? A gente pode ter dificuldade na resposta, principalmente de gasto energético. Então, esse gasto energético ele é mais reduzido. Existe o risco, então, se eu gasto menos energia, existe o risco de ter um diabetes. Se eu tenho uma mudança, por exemplo, no padrão de dieta, eu tenho ali um consumo aumentado de gorduras, de açúcares, isso também pode influenciar na composição corporal, que influencia no risco para resistência à insulina. A mulher, ela pode ficar um pouco mais entediada, então ela pode ter uma tendência também de ficar menos ativa. Ela pode ter essa sensibilidade à insulina alterada. Cursa também com risco aumentado e potencializado em relação à osteoporose, a própria composição corporal, o microbioma intestinal, também o perfil de lipídios, lipoproteínas, aumentando o risco cardiovascular. Então, não é brincadeira, mas é uma condição fisiológica. E a gente pode até acrescentar, né, uma condição patofisiológica. Isso vai ser super importante, principalmente quando a gente observa que na nutrição de precisão, quando a gente tem o conhecimento da nutrição de precisão, esses riscos eles podem ser modulados. A gente não consegue garantir que esses riscos eles vão ser eliminados, mas a gente pode sim sugerir mudanças comportamentais, mudanças no perfil alimentar que podem colaborar para a redução de riscos, para melhora de perda de peso, para melhorar a função vascular, para melhorar a composição corporal. Outras ciências ômicas podem ser incluídas, como a própria metabolômica, análise do microbioma intestinal, mas respondendo à perguntinha que eu tive essa semana, quando eu trato mulheres em qualquer estágio da vida, pensando que é uma condição fisiológica, pensando que é algo que vai acontecer, é muito importante ter um perfil genético para avaliar. E a partir daí a gente ter condutas de acordo com sinais e sintomas, de acordo com a clínica da paciente. Então, a nutrição de precisão, ela vai muito além da contribuição individual que você já pode ter com a sua paciente, por exemplo, analisando o estilo de vida dela, analisando as preferências, analisando aquilo que ela trouxe em consulta. Mas a nutrição de precisão é direcionada de acordo com o genótipo, ou seja, de acordo com a capacidade genética daquela paciente, de acordo com aquela herança genética. Tudo isso para diminuir os riscos que foram citados anteriormente. E aí ele traz aqui um gráfico mostrando em relação ao consumo de açúcar, como tem mudanças. As mulheres na pós-menopausa, elas têm uma tendência de consumir um pouco mais de açúcar. A qualidade do sono pode ter uma qualidade menor, então a gente sabe dos efeitos também em relação à insônia. Então, conhecer, por exemplo, o perfil ali dos genes que estão envolvidos com saúde do sono dessa mulher vai ser muito importante. E além disso, o perfil de glicose, o perfil de glicemia, que também pode alterar. Isso pode ser muito importante e tem a ver com composição corporal, tem a ver também com estágios de humor, tem a ver com risco cardiovascular. E aí ele cita alguns estudos também, como o PREDICT, eles citam alguns genes também que podem ser importantes, pipargama, DRB2, FABP2, que foram genes que também foram avaliados em outros artigos científicos, mas a gente sabe que não vai adiantar, né, outros estudos como POINTS, não vai adiantar a gente saber de tudo isso sem saber fazer uma aplicação. Então, eu quero chamar sua atenção nesse momento para você olhar para dentro de você e entender se você está preparado ou está preparada para fazer a aplicação dos testes de nutrigenética. E para te ajudar, não se esqueça, porque a última semana que eu vou fazer aqui, nós estamos na última semana aqui de Black Friday, e nessa última semana de Black Friday nós vamos ter ainda temos algumas vagas para que você possa aproveitar
o curso Genética para Nutris. Esse curso Genética para Nutris tem um conteúdo bem tranquilo, um conteúdo desde o básico até o avançado para você entender um pouquinho mais de genética. E ele é voltado para público geral. Então, se você acessar o QR Code aqui ou ainda o link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai garantir 25 horas de conteúdo, o material completo e ainda 6 meses de acesso no curso Genética para Nutris. Ele está com uma super promoção, a gente está com 60% de desconto, então não perca essa oportunidade de você se capacitar e ajudar cada vez mais os seus pacientes, sem ficar dependendo do laboratório. Então, pelo amor de Deus, não fiquem dependendo do laboratório para tirar suas dúvidas, para te ajudar. Tudo bem, uma dúvida ou outra é importante, mas você precisa ter autonomia. Então, conquiste sua autonomia agora. E aí eu quero saber, gostou do artigo? Quer que eu compartilhe? Então, coloca aqui na mensagem, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber o que você achou desse artigo. Um beijo grande, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Tchau,